Oi, gente, bem-vindos a mais um Momento de Acolher. E hoje a gente tem uma convidada especial para o nosso Momento de Acolher, para a gente falar um pouquinho sobre compaixão. Então eu vou apresentar para vocês a Vivian Vargas, que é psicóloga e ela é especialista como instrutora de Mindfulness e Compaixão e também cofundadora do Centro Paulista de Mindfulness, que é o centro de tanto de ensino como de aplicação do Mindfulness para a população. Vivian, bem-vinda para o nosso programa, uma honra estar aqui com você hoje. Obrigada, Carol. É um prazer enorme estar aqui com vocês também. E aí, Vivian, queria que a gente começasse falando um pouquinho sobre como que você poderia explicar para a gente um pouquinho mais da compaixão. O que que significa essa palavra e como que essa palavra pode ajudar, né, a gente no nosso dia a dia? Bom, o conceito básico de compaixão é a gente ter sensibilidade ao sofrimento e trabalhar a motivação por fazer algo a respeito para aliviar ou prevenir o sofrimento, né? Mas falando assim, fica um pouco difícil, né? Então, às vezes a gente começa a pensar, para que eu vou me tornar mais sensível ao sofrimento e para que eu vou fazer alguma coisa para aliviar ou prevenir? Então, eu gosto de explicar a compaixão como uma resposta adaptativa que a gente tem ao sofrimento, né? Porque a nossa vida tem sofrimento, quer a gente queira ou não. Então, a gente tem mecanismos fisiológicos que são ativados quando a gente pratica a compaixão, que fazem com que a gente se torne mais estável e tenha maior naturalidade, né, ao lidar com o sofrimento, podendo então escolher uma resposta que seja mais útil para a gente ou para as pessoas que estão precisando da nossa ajuda, né? Então, tem muitos mitos, muitos preconceitos quando se escuta a palavra compaixão, e a gente pode tratar desse assunto aqui, porque é importante olhar para isso, né? Olhar por que as pessoas têm tanto medo de cultivar a compaixão ou têm preconceito, porque muitas vezes ela é confundida com gentileza, ou com bondade, ou com pena ou dó, e aí as pessoas podem se sentir, às vezes, fracas por cultivar a compaixão. Mas vamos deixar isso mais para frente aí para o nosso bate-papo. Tá certo, Vivian. E aí você falou uma coisa também que eu acho que é bem comum mesmo, as pessoas não entenderem direito, né, e não entenderem como que a gente pode colocar isso na prática do nosso dia, né, do nosso dia a dia para ajudar a gente. Eu sei que é muito difícil explicar isso no tempo que a gente tem, né? Mas será que você conseguiria dar um exemplo assim de como que a compaixão pode ajudar a gente no nosso dia a dia? Como que isso auxilia ao lidar com o sofrimento? Será que daria para explicar um pouquinho? Com certeza. Então, assim, vocês, né, que trabalham em hospital, que estão em contato constante com o sofrimento, o que a gente tende a fazer quando a gente entra em contato com o sofrimento? A gente tende a bloquear, eu não quero sentir isso, né? Então, a gente tende a fugir disso, ou a evitar mesmo, evitar sentir. E aí o que a compaixão pode nos ajudar? Né? Porque quando a gente foge ou bloqueia, a gente não consegue pensar em qual é a maneira que vai ser melhor para a gente agir, de forma que a gente não se sinta tão afundado naquele sofrimento, né? É muito comum entre profissionais de saúde acontecer o fenômeno que é chamado de estresse impacto, né? Então a gente vê tanto sofrimento que a gente também começa a sofrer junto com as pessoas, né? E isso diminui muito os nossos recursos, assim, faz com que a gente se sinta tão esgotado que não consegue fazer nada para ajudar, né? Que a gente também está precisando de cuidado. Então, a empatia, a gente entende que ela é somente um elemento da compaixão, né? De poder entrar em contato, entender como que sentir aquele sofrimento e como que eu posso, então, me manter estável. Então, o cultivo da compaixão permite que eu possa tocar esse sofrimento, mas não me afundar no sofrimento das outras pessoas, né? Ou no sofrimento que a gente lida diariamente. E aí, ainda que talvez a gente não possa muito para acabar com o sofrimento da pessoa, somente essa presença estável muitas vezes já vai contribuir
para que a gente preste um melhor serviço, para que a pessoa se sinta melhor acolhida. E justamente porque a gente se permite, então, se conectar com as pessoas, a gente consegue tirar um pouco daquela sensação de esgotamento, né? Como se eu só me afundasse no sofrimento, porque eu consigo também me sentir vinculado com aquelas pessoas que eu estou percebendo o sofrimento, né? Então eu tenho mais chance de fazer o que é necessário. Não sei se ficou claro, Carol. Não, acredito que ficou sim. Então seria a nossa capacidade de entrar em contato, né, passar por o processo da empatia, né, mas ter a mobilização, né, de conseguir ajudar, nem que seja um ajudar só de estar perto, né, de estar ali do lado. Então tá certo. E poder estar estável nesse processo de sofrimento, né? Porque muitas vezes, como a gente se desespera também, a gente aí aciona o medo, né? E quando a gente está respondendo ao medo, aí a gente não consegue pensar claramente. Então, fica mais difícil da gente poder ajudar. Então isso significa que a gente, para estar estável, a gente também tem que ter recursos, né? E acho que para isso que o mindfulness dá para nós, né? Que é essa questão da gente conseguir perceber aquilo que a gente está sentindo, aquilo que está acontecendo e qual é a maneira mais sábia da gente conseguir responder para aquela situação. E aí, Exatamente. Vivi, Estar consciente é o primeiro passo, né, da compaixão. não tem como eu ter compaixão sem eu nem notar o que está acontecendo comigo ou com a situação direito, né? E aí eu Exatamente. queria ver se a gente conseguia, né, fechar esse programa com uma pequena prática de compaixão ou de mindfulness, o que você achar melhor assim para esse momento. Eu vou fazer uma prática que é uma prática bem curtinha, né, de compaixão, e que pode ser útil para a gente em momentos que a gente se vê assim, né, na presença de sofrimento. Então, posso conduzir? Vocês topam fazer? Vamos lá, então. Vou convidar para vocês escolherem uma postura confortável. Se quiser, pode fechar os olhos. Deixando a coluna ereta. E simplesmente vai entrando em contato com a respiração. Percebendo o ar entrando e saindo. Sem o seu esforço. E você pode reconhecer que o simples fato de estar respirando nesse momento te conecta com os demais seres humanos que também estão respirando agora. Seres humanos que, assim como você, sofrem, têm medo, ansiedade, querem ser felizes. Então, através da respiração, a cada momento que você inspirar, você pode se reconhecer como um ser humano que quer ser feliz e não sofrer. E ao expirar, como se você pudesse enviar para os outros seres humanos esse desejo de que eles também sejam felizes e não sofram. Inspirando, oferecendo para si esses bons votos.
E expirando como se pudesse levar até os outros seres humanos seus desejos de felicidade, de alívio do sofrimento. Usando a sua respiração como esse lembrete. E aos poucos vai se preparando para trazer essa prática ao final. Lembrando que essa disposição, essa habilidade está sempre disponível. Você pode se lembrar dela a partir da sua respiração. Podendo abrir os olhos quando estiverem prontos. O seu tempo. Certo. Muito boa essa prática, Vivian. Muito obrigada mesmo por você ter aceitado o nosso convite e estar aqui fazendo essa prática de compaixão, que eu acho que é tão importante para a gente conseguir se conectar com esses sentimentos que a gente compartilha, né? E quão potente é quando a gente faz isso. Muito obrigada mesmo. E a gente vai ter mais um programa com a Vivian sobre Mindfulness e compaixão. Então, eu espero vocês também na semana que vem para a gente continuar nosso papo. Muito obrigada e até o próximo programa. Desculpa, Vivi. Até. Um beijo. Eu que agradeço vocês aí pela oportunidade de estar junto. Tá certo. Obrigada, viu?